Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom, Manaus, Amazonas, Brasil. E neste momento eu estava ali e estava pensando o que eu ia trazer na reflexão. E aí Deus me levou a pensar voltado à questão da nossa segunda moradia. Porque a primeira moradia é essa que nós estamos aqui na terra. Essa aqui é o primeiro capítulo do homem. Então, eu estava pensando como muitas vezes a gente fica amedrontado, com medo de morrer. E a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, ele já morreu com Cristo e já ressuscitou com Cristo. Profeticamente falando, nós já morremos há muito tempo e já ressuscitamos há muito tempo. Se você for ver dentro de um pensamento bíblico, dentro de uma luz mais futura, a Bíblia fala que aqueles que morrerem em Cristo, no dia do arrebatamento, eles ressuscitarão em primeira mão. E os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então eu pensando, nós estamos vivendo um momento tão difícil da face da terra. A maioria do ser humano com medo de ser infectado com coronavírus e morrer. Mas nós temos algo mais poderoso que nos espera do que o próprio coronavírus. O coronavírus, ele pode até conseguir matar a carcaça do homem, essa parte humana do homem, a parte física do homem, mas ele não pode ir na alma do homem, ele não pode alcançar a alma do homem, ele não pode matar a alma do homem, de maneira nenhuma. Porque quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ser imortal. Mas após o pecado, o homem passou a ser mortal. Mas a sua alma, ela é imortal. Mesmo que a pessoa morra sem Cristo, a sua alma nunca vai morrer. Porque diz a Bíblia que existe a segunda morte, a morte espiritual. Mas a alma ainda vai ficar lá dentro de um lago de fogo, juntamente com Satanás e seus demônios. Não vai ter mais aquele gozo, não vai ter mais aquele refrigério. Ela está viva, mas um vivo no sentido de sofrimento eternamente. Quer dizer, aquela alma está viva, entre aspas, ela não vai morrer. Diz a Bíblia que nem o bicho morre, nem o fogo apaga. A pessoa lá no inferno, no lago de fogo, a alma, ela vai desfalecendo, como vai apagando, como vai morrendo, aí depois volta de novo, eternamente. E isso, por que isso acontece? É porque Deus criou o inferno para os seus, criou o inferno para o homem? Não, porque o próprio homem escolheu ir pelo caminho do mal. Deus quando ele fez o homem de uma forma livre, para ele escolher o que ele queria. Deus não fez o homem como um robô, de uma forma robótica. Ele fez o homem com livre arbítrio, livre escolha. Tu vai escolher. Colocou os dois caminhos lá no jardim do Éden. Os dois caminhos, o caminho que leva à vida e o caminho
que leva à perdição. Só que o que acontece? Que se Adão e Eva tivessem comido lá daquela árvore, tivessem comido daquela árvore da vida, eles não tinham pecado, mas eles comeram da árvore do bem e do mal, que não era para comer. Então eu pensando aqui, se eles tivessem comido pelo menos da árvore da vida, que a árvore da vida estava lá, eu acho que não ia ter problema nenhum, ele não ia perder a imortalidade dele. Mas a partir do momento que comeu da árvore, a outra árvore, que é a árvore do bem e do mal, que pode nós entender que seja o caminho largo, perderam a sua mortalidade, né? Partiram a ser pessoas mortais, a sua imortalidade eles perderam. Jesus morreu, veio, ressuscitou e nos tornou, através da sua pessoa, imortal. Imortal no sentido assim, porque um dia nós vamos partir dessa terra, mas só é o corpo que vai ser morto, mas a nossa alma ela é imortal. Imortal para ter vida e vida em abundância na segunda casa, que é o céu. Então, cabe ao ser humano não ficar tanto apavorado com medo da morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, porque se nós partirmos dessa terra, nós temos uma segunda casa, que não é o cemitério lá não, não é o caixão não, é o céu. Porque diz a Bíblia que o crente ele não morre. Se for ver mesmo, ele não morre, ele dorme no Senhor, né? Ele dorme no Senhor. Então, no dia que aconteceu o arrebatamento, a sua alma, que já está com Cristo, ela vai vir com o Senhor nos ares. E aí ela vai vir e entrar novamente naquele corpo que está lá na sepultura. Ah, mas pastor, o corpo não existe mais. Beleza, o corpo não existe mais. Mas quando vir o arrebatamento da igreja, Deus ele vai chamar. E quando ele chamar, todos aqueles que morreram em Cristo vai ressuscitar. Quer dizer, aquele corpo vai ressuscitar novamente, mas um corpo transformado, glorioso, juntamente com a alma. A alma vai entrar naquele corpo de novo. E aquele corpo vai ser transformado. Vai passar por um revestimento, que a morte não tem mais poder sobre ele. A doença não tem mais poder sobre ele. Olha como é complexo, mas é maravilhoso você saber que o coronavírus, ele pode até tirar o fôlego de vida da pessoa e a pessoa desfalecer, morrer ali, o corpo, porque infectou os órgãos, então tirou matou os órgãos da pessoa, os pulmões, coração, rim e etc. E a pessoa morreu. Mas no dia do arrebatamento da igreja, aquele corpo ele vai ressuscitar novamente juntamente com a alma, novinho inteiro, incorruptível, um corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo glorioso, e vai para a segunda casa, e é o céu. Olha só, a Bíblia fala que vai acontecer isso. Então, aqueles que morrerem em Cristo estão lá, já está com o Senhor, a alma dele já está com o Senhor regozijando, já está no céu regozijando, só não recebeu a sua glorificação do corpo, não recebeu a sua transformação ainda genuína 100%. Mas no dia que ele vier, aquela alma vai adentrar de novo naqueles corpos que estavam lá sepultados e vai ser transformado. Por isso que eu ia falar, aqueles que morrerem em Cristo, eles vão ser o que? Eles vão ser ressuscitados. E os que estão vivos serão transformados. Aqueles que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar. E os que estão vivos serão transformados. Então você vê como a coisa é tão complexa, mas é tão maravilhoso você saber que aqueles que estão em Cristo jamais vai ser destruído. Não tem doença no mundo que destrói. Pode até desaparecer, morreu ali, mas futuramente, quando Cristo vier buscar a sua igreja,
no final de todas as coisas, aqueles corpos vão ressuscitar novamente. As pessoas vão ressuscitar novamente para a vida eterna. E aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a condenação eterna. Então cabe a nós a ficar tranquilo nesse momento, se proteger, porque é o direito da gente se proteger, para a gente não partir dessa terra rápido, sem ser o tempo certo, partir para o Senhor no tempo certo dele. Então, em primeira mão, nós temos que sossegar o coração e confiar no Senhor, porque, profeticamente falando, aqueles que estão em Cristo já morreram há muito tempo, e já ressuscitou há muito tempo, e já saiu da sepultura no corpo glorioso há muito tempo, e já está orando no céu há muito tempo. Isso dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão profética, porque a palavra de Deus já nos garante tudo isso. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, seus corpos serão transformados e subirão para morar na segunda casa, que é a casa celestial. Então, essa primeira casa aqui é aonde nós vamos colocar todas as coisas em dia, vamos organizar a nossa vida, vamos organizar tudo que nós devemos organizar para a gente não ser pego de surpresa. Porque se a gente está com a nossa vida toda organizada, a nossa salvação está em dia. Você tem certeza que a sua salvação está em dias? Você tem que ficar tranquilo, não se apavorar com o que está acontecendo debaixo do planeta Terra, porque tudo isso já está predito dentro das Escrituras Sagradas. Então, o que tem que fazer é sossegar a alma, sossegar o coração e esperar essa tempestade passar, e depois que essa tempestade passar, nós fazer as coisas tudo certo, tudo correto. Se já estamos fazendo correto, nós vamos fazer ainda melhor. Se estamos nos limpando, vamos nos limpar melhor. Se estamos nos santificando, vamos nos santificar mais. Então, se estamos nos purificando, fazendo de tudo melhor, vamos dobrar. E temos que trabalhar, depois que passar essa tempestade toda aí, temos que fazer as coisas corretas, trabalhar correto, 100%, para que a gente não seja pego de surpresa de maneira nenhuma, porque aqui Deus vai nos dar uma chance, Deus vai nos dar uma nova oportunidade dentro dessa confusão toda, e vencer toda essa situação, e depois que vencer, a gente fazer as coisas corretas, na presença do Senhor Jesus Cristo. Se já estamos fazendo, vamos fazer melhor. Quem não está fazendo, tem que caçar meio de fazer, para quando você partir dessa terra, você não ir para uma segunda casa negativa, uma segunda casa de destruição, uma segunda casa de condenação. Você tem que partir dessa primeira casa para uma segunda casa, mas uma segunda casa de bênção, uma segunda casa celestial, uma segunda casa de honra, uma segunda casa onde não há choro, onde não há morte, onde você não vai pagar mais aluguel, onde você não vai ficar mais perturbado, onde Deus vai enxugar lágrimas dos seus olhos. É essa segunda casa que nós vamos morar, que é a casa celestial. Nós não temos que partir dessa primeira casa aqui para ir para uma segunda casa de condenação, morar com Satanás e os seus demônios. Não é isso. Isso são para as pessoas desobedientes, que estão fora do propósito de Deus, que não obedecem o que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Mas os obedientes vão tudo para a segunda casa, gozar com o Senhor, está lá nas bordas do Cordeiro, eternamente uma vida maravilhosa com o Senhor. Só em você pensar nisso, você já se renova. Pensar que no dia que tu partir dessa terra, você estando 100% com o Senhor, estando certo, tu vai ter vida eterna com Jesus. Se você for pensar o que significa eterno, olha, irmão, a nossa mente não dá nem para chegar a entender na totalidade o que é eterno. Eterno com o Senhor, não é eterno com o diabo, não, é eterno com Deus, porque a eternidade sem Deus, meu filho, é terrível. Então, que Deus possa fazer com que você reflita bem sobre a situação da sua vida.
Coloque as coisas tudo em dias para que você não seja pego de surpresa. Porque dentro dessa ação do coronavírus aí, ele tem pego muita gente despreparada. Muita gente despreparada que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, e aconteceu o arrebatamento final das coisas, eles vão ser ressuscitados para a condenação eterna, não para uma vida eterna. Então há uma diferença de você ressuscitar para a vida eterna e ressuscitar para uma condenação eterna. É por isso que vale a pena você ser fiel, vale a pena você se manter firme com Jesus. Por mais predada que você leva, por mais aflição que você passa nessa terra, a Bíblia fala que diz assim: ai dos que habitam na terra, porque os que já estão no céu está garantido, está seguro, mas aqueles que estão na terra, há um risco ainda de perder a sua salvação. Por isso que lá em Apocalipse, lá fala que tem almas de muitos que estão debaixo do altar, orando, chorando, dizendo: ai daqueles que estão na terra, ai daqueles que estão na terra, ai daqueles que estão na terra. Isso está lá em Apocalipse. As almas debaixo do trono de Deus, gemendo, né? E dizendo essas palavras: ai dos que habitam na terra, ai dos que habitam na terra. Por quê? Porque esse ai é um ai de punição, esse ai é um ai de correção, de juízo de Deus sobre a terra. E não tem nenhum ser humano que escape do juízo de Deus. É por isso que você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, se mantenha firme. Se mantenha firme. Não deixe Satanás roubar a tua coroa, não. De maneira nenhuma, porque o papel de Satanás é roubar a coroa. É o que ele está tentando fazer, tentando roubar a coroa do nosso Brasil. Mas ele não vai conseguir, porque o Senhor Jesus tem um compromisso com a sua igreja brasileira ainda. A igreja brasileira, ela vai cair em si e vai começar a buscar socorro do alto céu, vai começar a se arrepender dos seus pecados e vai começar a buscar a fonte verdadeira, que é o Senhor. E Deus vai apagar essa fúria de Satanás sobre o nosso Brasil. Se você for pensar, o nosso Brasil está passando por situações mais difíceis do que outros países e correndo risco de entrar dentro de uma calamidade de miséria total. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não vai deixar, porque o Espírito Santo de Deus está no Brasil, está na igreja brasileira, e a igreja brasileira ela não é besta, ela vai acordar, ela vai se levantar e vai começar a orar, e vai começar a buscar a presença de Deus, o Deus vivo, e as coisas vão se encaixar, porque nós vamos orar pelas autoridades, como diz a Bíblia, e se nós orarmos pelas autoridades, com certeza Deus vai dar livramento ao nosso Brasil. Eu creio dessa forma, eu creio dessa maneira. Então, todas as minhas reflexões que você vê aí no canal, você não vai ver reflexão de derrota. Eu sempre tenho um ponto crucial que dá uma sustentação que nós vamos vencer. Nós não vamos se perder nessa caminhada de maneira nenhuma, porque quem tem o Espírito de Deus não se perde. Nós somos morada de Deus, e aqueles que são morada de Deus jamais vai se perder na sua caminhada em direção aos céus. Satanás ele não vai criar desvio no nosso caminho. O nosso caminho é estreito, e o caminho estreito não cabe Satanás. O caminho estreito não cabe pecado. O caminho estreito não cabe corrupção. O caminho estreito não cabe nada que seja o mundo. O caminho estreito só cabe cada um juntamente com Cristo. Agora o caminho largo, tudo que você pensar cabe. Tudo que você pensar de ruim nesse mundo, o caminho largo cabe. Agora o caminho estreito só cabe você e Deus, e mais nada. Agora o caminho largo cabe a pessoa juntamente com os demônios, juntamente com Satanás, juntamente com o inferno e juntamente com tudo que seja mentiroso. Cabe um caminho largo. Agora o estreito não. O estreito que leva à eternidade, que leva aos céus, só cabe a pessoa
e Deus. Só cabe a pessoa e Jesus Cristo, mais nada. Se você tiver uma mentalidade para pensar juntamente comigo dessa maneira, você vai sossegar o seu coração. Nesse momento difícil que nós estamos passando aí, voltado a esse vírus, acalme o seu coração, porque você está no caminho estreito, e no caminho estreito só cabe você e Jesus. Não vai caber nada além daquilo que não seja da vontade de Deus, aonde você está caminhando. Aonde você está caminhando, só entra aquilo que Deus permite entrar. Você tem uma proteção a mais do que qualquer outro ser humano na terra. A tua proteção já está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E fora tem a proteção maior, que é a presença de Deus nos protegendo. Então nós temos um escudo nos protegendo. Existe um escudo nos protegendo. E existe uma barreira que não deixa o mal entrar na nossa vida de maneira nenhuma. Porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, né? Para nos sustentar nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Então fique com essa reflexão, que Deus abençoe a sua vida e permaneça firme, inabalável, esteja na rocha, porque no final de tudo isso você vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.